Muito boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras no nosso culto distrital online, falando em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Que bom que estamos juntos como uma grande família na presença do Senhor. Todas as quartas-feiras temos aqui apresentado uma série especial sobre o dom de profecia, a série chamada Quando Deus Fala. O dom de profecia na Bíblia e também na história. E você é sempre muito bem-vindo conosco para estudar a palavra de Deus e juntos termos este contato com um Deus que insiste em se revelar, em falar com cada um de nós. E que bom que estamos juntos mais uma vez aqui pelo Zoom ou também pelas páginas do Facebook das nossas igrejas de Seekonk, Framingham, Pawtucket e também da família Primeiro Encontro. Então seja muito bem-vindo. Hoje é a nossa mensagem de número 10. 10 mensagens a respeito do dom de profecia. Se você perdeu alguma delas que ficou para trás, você tem acesso aqui no setor de vídeos das páginas do Facebook, da Igreja de Seekonk, de Pawtucket, de Framingham, também na Família Primeiro Encontro e também no nosso canal no YouTube. É isso aí. Você pode colocar lá, @Família Primeiro Encontro, e você tem a playlist onde estão todos os cultos distritos online que nós fazemos aqui às quartas-feiras, 7h30 da noite. Então, você que nos acompanha, por favor, vamos ter agora a oportunidade também de incentivar você a compartilhar aqui o conteúdo do nosso culto. Você pode, então, se está pelo Facebook, como eu estou fazendo agora, compartilhar da página que você assiste no seu perfil pessoal e assim convidar as pessoas que acompanham você na sua mídia social do Facebook a estarem conosco também ao vivo agora na transmissão deste culto. E se você está aqui pelo Zoom, você pode fazer a mesma coisa. Você pode também compartilhar o link para que você possa fazê-lo através do WhatsApp ou ainda da mensagem de texto, o SMS, você pode copiar aqui do chat do Zoom e chamar aí seus amigos e familiares para também compartilharem a mensagem desta noite, a mensagem de número 10, orientação em meio à crise. Como é importante que eu e você tenhamos a certeza de que o dom de profecia nos orienta em qualquer situação de crise que venhamos a passar. Muito bem, faremos agora uma breve oração e, na sequência, vamos louvar o nome de Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de um Deus que insiste em se revelar a cada um de nós. Que nesta noite, através do hino que vamos cantar, através das orações e através do estudo da palavra, possamos ter mais um encontro pessoal contigo. E que ao fim desta transmissão, possamos nos sentir mais confiantes em ti e no seu poder e no seu amor por nós. Aceita a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você então agora a louvar o nome de Deus com um hino muito conhecido, Meu Refúgio Está no Monte. Novo Inário Adventista, este hino é o de número 343, e você e eu vamos poder louvar ao Senhor. E na sequência, então, voltaremos. Caso você tenha algum pedido especial de oração, você poderá compartilhar conosco e também vamos estudar a palavra. Então, neste momento, vamos louvar juntos o nome de Deus.
Graças a Deus por essa certeza do seu cuidado, da sua proteção. Ele, de fato, é o nosso refúgio. Ele é aquele responsável por fazer da nossa vida uma vida segura, uma vida que eu e você não precisamos temer quanto ao nosso futuro. Ter o refúgio, com certeza, oferecido por Deus. Então, que eu e você nos sintamos bem nesta noite, porque Deus, de fato, é o nosso refúgio. Amém? Vamos dar aqui o nosso boa noite para quem já está conosco, irmã Carolina, irmão Manuel, também Celina e D'Angelo e Christopher. Temos aqui o querido irmão Silas. Boa noite para Dayana e família. Lilian, que bom que você está conosco, Lilian. Deus esteja com você, com Eric e os filhos. Maria Oliveira também, Deus te abençoe. Patrícia, que bom que estamos juntos neste horário também, em nome de Jesus. Pela página de Siconc, dando boa noite aqui para o Marcos Alexandre, sempre conosco aqui, e ele está já fazendo um pedido que ele repete para nós aqui. 3 semanas atrás eu tenho pedido aos irmãos para que orem em favor da Divone, inclusive a Patrícia orou por ela para nós naquela noite de quarta-feira. A Divone é sobrinha da Nancy e estava internada, entubada, em estado grave. Infelizmente, a Nancy acabou de me mandar uma mensagem dizendo que ela faleceu no final da tarde, e a Nancy pede que oremos em favor da família. Oh, que pena, lamentamos muito. Inclusive, a pessoa que enviou o pedido de oração para o Marcos Alexandre, a pessoa se equivocou e digitou a palavra grávida ao invés de grave. Então, nós até estávamos imaginando que oramos na época, no dia, para que Deus protegesse a criança, mas ela não estava grávida, ok? Foi um erro de digitação que acabou dando essa informação equivocada, mas mesmo assim a gente torcia pela recuperação da Divone, não é? E ela estava então com uma situação muito delicada e lamentavelmente ela acabou falecendo na tarde de hoje. Então vamos pedir a Deus, Nancy, a Nancy está conosco aqui também, não é? Vamos pedir a Deus que conforte a sua família, viu, Nancy? Deus abençoe e dê a esperança para vocês. Que Deus seja louvado porque você crê nesse Deus que nos ajuda até nessa hora tão difícil que é a morte, tá bom? Deus conforte sua família. Também dando boa noite para Silvana Sintra, sempre está conosco aqui às quartas-feiras à noite. Deixe-me ver aqui também na página da família Primeiro Encontro, se nós já temos aqui, já temos a Elci, que está conosco. Deus te abençoe, Elci, vida longa, boa noite, seja bem-vinda. Também Eliane Rodrigues, que bom que você está com a gente. Eliane, uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, ok? E que juntos possamos, então, desfrutar desses momentos na presença do Senhor, com a certeza do seu cuidado por cada um de nós. Se alguém aqui do Zoom quiser abrir o microfone para fazer algum pedido, algum agradecimento, estejam à vontade. Esse é o momento, antes que passemos a estudar a palavra, se alguém quiser abrir o microfone aqui do Zoom e desejar aí fazer algum pedido especial de oração. Enquanto isso, damos uma boa noite também para Cida Alves. Querida Cida Alves, seja bem-vinda mais uma vez, Cida. Sempre em oração por você e feliz pelo casamento do seu filho Vinícius, que Deus o abençoe, que corra tudo bem lá na lua de mel, né, em Buenos Aires, e também pela recuperação da Grazi na questão aí que envolve a fratura que ela teve, né? Que Deus ajude na recuperação. Pessoal do Zoom, alguém gostaria de abrir o microfone para compartilhar boa noite, uma bênção especial, algum pedido? Caso contrário, eu vou convidar alguém para orar nesta noite. Alguém, Patrícia, será que você poderia mais uma vez nos dar a honra de uma oração? E hoje em especial para confortar a família da Nancy e também pedir a bênção sobre o estudo da palavra. É possível, irmã Patrícia, você nos ajudar? Por favor, se for possível, Sim. uma boa noite. Seja bem-vinda, viu? Boa noite a todos. Eu quero Seja à aproveitar, vontade. então, e fazer um agradecimento a Deus, porque o meu Uhum. avô, que eu pedi oração também pela manhã, Isso, exato. ele fez um cateterismo
e está passando bem, Ai, que graças a bom. Deus. Graças a Deus, graças a E a Deus. ó eu não tenho nem como agradecer tantas orações e as bênçãos que Deus tem derramado, Ai, os que pedidos. bom. Graças a Infelizmente Deus. não é sempre, a gente sabe porque Sim, que são atendidos, não é que não sejam atendidos, mas a gente sabe que tudo tem um propósito e Deus sim. sabe de todas as coisas, mas eu louvo a Deus pelos 2 milagres que Ele acabou de fazer a olhos Uhum. vistos para nós, para mim, para Amém. minha família, e Amém. sou muito grata por isso. Deus seja louvado a Patrícia comenta, meus irmãos, para quem não acompanha a nossa família Primeiro Encontro pela manhã, o seu vovô José veio aqui passar uma temporada nos Estados Unidos com a família e acabou passando mal com uma suspeita de infarto, 88 anos, e graças a Deus, então, agora fazendo o cateterismo, ele já está fora de risco e certamente recuperado. E também nós oramos pela sogra da filha dela, a senhora Rubin, que infelizmente tinha uma situação grave, grávida, precisou dar à luz. Graças a Deus a criança nasceu bem e ela corria risco de vida, e esse risco de vida da cirurgia que fez também foi afastado. Então, 2 grandes milagres hoje na vida da família Souza e as pessoas que eles amam. Deus seja louvado, Patrícia. Amém, amém por isso. Então, por favor, vamos colocar a família da Nancy em nossas Sim, orações, não é? E todos os demais pedidos. Aqui a Maria Aparecida está dizendo que a Grazi vai ser internada amanhã para ser operada na sexta-feira. Então, vamos orar pela Grazi, que vai fazer uma cirurgia na fratura que sofreu na próxima sexta-feira. sim, oremos. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, mais uma vez estamos aqui em famílias, a família, tanto do primeiro encontro quanto a da tua igreja, Senhor, a dos teus filhos, te pedindo que o Senhor esteja conosco nesse momento, que nós vamos agora interceder pelos nossos irmãos. Por favor. Senhor, nós estávamos orando pela família da Nancy. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Tu sabe de Verdade. tudo, tu é onipresente, onipotente. Infelizmente, nós perdemos a nossa irmã e eu sinto muito e espero que o Senhor conforte a família dela, Pai, nesse momento difícil. Por É favor. muito difícil Por perder favor. os nossos queridos, Senhor, mas continuamos orando. Nós temos uma lista enorme de pessoas que estão esperando por um milagre. Uhum. E o milagre do câncer e tantos outros milagres que nós esperamos, Senhor, que o Senhor possa pôr a mão sobre eles, Por favor. assim como o Senhor obrou o milagre na minha família, que o Senhor possa estar tocando em cada um, Senhor. Peço também pela cirurgia que a Grazi vai fazer, que o Senhor seja o médico dela, que o Senhor Por esteja favor. lá, que o Senhor toque na mão dos médicos para que eles saibam exatamente o que tem que fazer e faça um milagre na vida dela também. E peço Amém, Jesus. para que todos aqueles que estão ouvindo o milagre da vida espiritual, a restauração do amor em Cristo, que as pessoas possam estar com o propósito de te louvar e espalhar o teu amor, levar aos outros a tua palavra, Senhor. Que esse culto seja uma bênção nas nossas vidas e que nós possamos aprender mais para poder estar levando adiante. É o que eu peço humildemente, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado, Patrícia, pela sua vida e também pela sua intercessão. Muitíssimo obrigado e que Deus abençoe Ricardo, Camila, Sabrina, toda a família, viu? Muito obrigado. Amém, pastor. Amém. Muito Obrigada. bem, meus queridos. Deus seja louvado. Nós estamos felizes, mais uma oportunidade de estudo da palavra. Estamos aí na nossa mensagem de número 10 e agradecidos a Deus, não é, pela sequência do nosso estudo. Eu espero que você esteja apreciando nossa investigação da Bíblia num tema que de fato é muito, muito relevante.
Estudar o dom de profecia para os nossos dias é essencial. Então, durante a mensagem, mesmo que você tenha algum pedido especial para fazer, algum desejo, você pode deixar registrado tanto no chat do Zoom, quanto também aqui nos comentários do Facebook, e sempre após a mensagem eu leio todos os pedidos, leio todos os comentários, tá bom? É que conforme eu abro aqui o PowerPoint, eu não consigo ver as mensagens, não consigo lê-las, mas terminando a transmissão, eu reviso todas as mensagens nas 4 páginas, Seekonk, Framingham, Pawtucket e na família Primeiro Encontro, e anoto tudo aqui no nosso caderninho de oração, tá bem? Esse caderno que, conforme vai terminando, eu vou pegando outros volumes e já temos tudo registrado aqui para continuar orando por vocês, tá certo? Então, eu espero que, como a gente faz todas as quartas-feiras, você tenha aí uma Bíblia impressa em suas mãos, tá vendo aqui? Que você use, como eu usei aqui no texto, ó, tá tudo amarelinho aqui, você use uma caneta marca-texto, highlight, para destacar os textos do nosso estudo desta noite, e também um bloquinho para anotar as dicas e as curiosidades, enfim, aquilo de bom que nós vamos compartilhar com vocês a partir de agora. Então, peço licença para abrir a tela, enquanto você tem aí a sua Bíblia nas suas mãos, vamos então estudar a palavra de Deus. Deixa eu só ajeitar aqui a nossa tecnologia. Confira a minha cola, se está tudo certo, se abriu direitinho para quem está me vendo. Muito bem, deixa eu olhar aqui através do celular, a gente tem condição de conferir. Muito bom. Então, aí está. Série Quando Deus Fala. O dom de profecia na Bíblia e na história. Hoje, então, nós temos a nossa mensagem de número 10, ok? Mensagem de número 10, vamos avançar aqui. A mensagem de número 10 que diz orientação em meio à crise, tá certo? Orientação em meio à crise. Eu quero chamar a sua atenção, antes de estudarmos o tema de hoje, o assunto de hoje, para a recapitulação do assunto da semana passada. A semana passada, eu julgo ser um dos pontos altos da nossa mensagem, tá certo? Da nossa série. Se você não assistiu, por favor, depois você acesse aí no setor de vídeos do Facebook ou no canal do YouTube, @Família Primeiro Encontro, e assista Testes de um Profeta. É importantíssimo. Para esta série Dom de Profecia, é muito importante, porque, de fato, nós, no tempo do fim, Jesus deixou claro em Mateus capítulo 24 que a grande crise espiritual do tempo do fim envolverá falsos cristos e falsos profetas. Então é necessário que, pela Bíblia, você tenha capacidade de avaliar quem é o profeta e a mensagem que ele está passando a você. Portanto, não há razão para nos deixarmos enganar. Ok, irmãos e amigos? Não precisamos ser enganados. Nem todos aqueles que se consideram profetas são profetas. Então, é importante que você saiba desta questão. E assim, dentro desse contexto, você vai poder exatamente, pela Bíblia, ter a capacidade de fazer esta avaliação. Então, nem todos os que se consideram profetas o são. A Bíblia apresenta testes claros para serem aplicados a um professo profeta. E eles estão aí, a lei e ao testemunho. Isaías 8, verso 20. Um profeta nunca pode contradizer a Bíblia. Nós temos a Bíblia, ela é toda coerente. Lembram-se da regra protestante de estudo da Bíblia? A Bíblia interpreta a si mesma. Eu e você temos que estudar o contexto de uma passagem, o que vem imediatamente antes, o que vai imediatamente depois, o assunto dentro daquele capítulo, o assunto dentro daquele livro e o assunto que toda a Bíblia fala a respeito daquele tema. Então, a Bíblia interpreta a si mesma. E um profeta extra-Bíblia, ou seja, alguém que diz ter o dom de profecia, e obviamente ele está fora do conjunto de profetas que escreveu a palavra de Deus,
Esta pessoa não pode acrescentar nem tirar nada da palavra, ok? Pelos frutos você vai conhecê-los, Mateus 7:20. Jesus foi muito didático. Alguém que diz profeta não pode gerar frutos que sejam contrários à vontade de Deus. Se Deus está orientando aquilo que eu e você devemos fazer, falar e agir, esse profeta tem que fazer, falar e agir conforme a palavra de Deus. Obviamente que você crê num profeta baseado naquilo que ele fala e se cumpre. Lembrando que existem profecias na Bíblia que são condicionais e elas se cumpririam conforme a postura da pessoa. Com exceção das profecias relacionadas ao tempo do fim, Daniel e Apocalipse, nós temos uma grande maioria de profecias condicionais da Bíblia que não se cumpriram em virtude das pessoas, da postura das pessoas. O exemplo mais clássico que eu citei a vocês, Jonas. Deus havia dito, eu vou destruir Nínive caso eles não se arrependam. E Jonas realmente não queria ir para lá, porque era um povo ruim demais. Eu disse a vocês, um dos reis tinha por hábito arrancar os olhos, as orelhas, o nariz, as mãos e os pés das pessoas que ele conquistava a localidade onde viviam. Eram pessoas ruins demais, mas eles se arrependeram. Então a profecia de destruição não se cumpriu porque eles se arrependeram, ok? Então temos que saber o que são profecias condicionais e, no caso, profecias como o tempo do fim, Daniel e Apocalipse, que estas sempre podemos ter a certeza que se cumprirão, porque Jesus breve voltará. E Jesus Cristo, todo profeta que é de Deus, confessa que ele é homem e é Deus. Ele veio como homem, viveu como ser humano e nunca pecou. Um profeta real, ele tem que admitir isso, que Jesus, Deus o Filho, veio a este mundo e encarnou-se e enfrentou o seu ministério terrestre como ser humano sem pecar. Portanto, queridos, além dessas 4 evidências, nós podemos ter a certeza de outros sinais que acompanham os verdadeiros profetas, como manifestações físicas, momento oportuno da profecia, também certeza e coragem, elevado plano espiritual e a natureza prática da profecia. Então, alguns sinais físicos, por exemplo, em visão, os profetas não respiravam, ou perdiam as forças e desmaiavam, ou recebiam uma força além da sua capacidade, manifestações físicas. A questão do elevado plano espiritual, um profeta nunca usa palavras vulgares, tem uma postura vulgar para divulgar a mensagem, entre outras circunstâncias. Portanto, nenhum desses testes pode ser aplicado isoladamente. Todos têm que ser feitos juntos. Todos os testes devem ser cuidadosamente aplicados e todo tempo necessário deve ser empregado na investigação. Não se deve ter pressa para saber se uma profecia ou um profeta são de Deus ou não, ok? Por que dizemos isso? Porque após o fechamento do cânon bíblico, ou seja, após o encerramento do período do Novo Testamento, nós cremos que o dom de profecia continuou ativo. Apesar de não termos registros claros de pessoas que tenham sido usadas por Deus como profetas, existem sim depoimentos de pessoas fora da Bíblia que foram usadas por Deus. E nós sabemos que, especialmente no tempo do fim, o dom se manifestaria de forma muito expressiva. Então, não temos que estar fechados para a possibilidade de novos profetas, porém, eles devem ser testados. Está claro para vocês? Muito bem. Vamos adiante para o tema desta noite, então, o assunto desta noite, a orientação em meio à crise. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo número 11. Leitura do Salmo número 11, verso número 4. Salmo número 11, verso número 4, onde nós lemos: O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, eu leio na Nova Almeida atualizada, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos
dos homens. Irmãos e amigos, Deus é um ser pessoal, ok? Creia nisso. Deus é um ser pessoal. Ele é um ser extraordinário, transcendente, extraordinário, sem comparação, único. Deus é imortal, é imanente. Ele é Deus. E ele é exaltado acima do mundo. É o supremo governante de tudo. E, ao mesmo tempo, ele habita no nosso mundo e habita no ser humano, sendo nosso amigo e nosso companheiro. Você crê? Hoje pela manhã, nós meditamos exatamente na amizade de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. E olha, foi surpreendente a gente poder parar para analisar que Jesus gostava de estar também em momentos a sós para desfrutar de companheirismo humano. Ele estava sempre cercado de uma multidão, mas a multidão só queria ser curada, cuidada, tratada, mas ele gostava também de ser bem recebido. E ele se sentia assim dentro da casa de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro era um discípulo fiel de Jesus. E eu fico imaginando os 3 irmãos, não é? Marta, a gente já sabe que era responsável pela culinária. Aí eu fico imaginando a Diana sendo uma Marta, recebendo bem Jesus com as comidas e deixando Jesus à vontade. É muito bom você saber que você tem um Deus que se importa com você, que te enxerga e que tem prazer em estar do seu lado. Abra novamente a sua Bíblia, por favor. Agora nós vamos ler o profeta Isaías, capítulo 30, verso 21. Olha que passagem extraordinária para reafirmar a certeza deste Deus ser pessoal. E sempre lembrando, essa artezinha que aparece na nossa tela são ondas da voz, ok? Tá vendo ali do lado esquerdo em cima? São ondas da voz expressando a frase I love you, eu te amo. E eu queria que você lembrasse disso cada vez que olhar para essa plaquinha, Jesus falando a você, eu te amo. Quando Deus fala, e Ele está falando agora que te ama, você crê? Isaías capítulo 30, uma boa noite, irmã Olga, seja bem-vinda mais uma vez. Isaías 30, 21, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. É nosso desejo que Deus fale aos nossos ouvidos, mostrando o caminho que devemos seguir? Você tem esse desejo sincero no seu coração? Por favor, tome aí a sua caneta marca-texto e destaque este maravilhoso verso do profeta evangelista do Velho Testamento, Isaías. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, vão ouvir atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele. Quando Deus fala, queridos, vamos ouvi-lo. O registro bíblico indica que nunca existe um momento em que o mundo em geral e o povo de Deus em particular estarão fora do alcance do olho que tudo vê, o olho do nosso Senhor no céu. Jamais eu e você estaremos fora do alcance do olhar de Deus. Você crê nisso? Ele tudo vê. E como acabamos de ler, a sua voz nos diz, andem nesse caminho, andem. Este é o caminho que eu tenho revelado a vocês. E qual é a segurança de conhecermos o caminho? A palavra, meus queridos. A única segurança que nós temos é a profecia revelada na palavra. Não coloque a sua fé em milagres de curas, em milagres outros, porque exatamente o que nós precisamos é crer na revelação da profecia. Porque o milagre não é aquilo que nós queremos, o milagre é aquilo que nós precisamos. Portanto, não são manifestações físicas, euforia, êxtase, que revelam
a vontade de Deus, mas sim a sua palavra sendo cumprida e guardada em nossa vida. Portanto, isto é muito verdade. Acreditar num Deus que tudo vê e que se importa conosco. E é verdade tanto na rotina da vida, quanto em tempos de prova, tribulação e crise. Seja para o mundo em geral, até para aqueles que não creem em Deus, seja para o seu povo, eu e você, Deus está no controle. E Deus revela a sua vontade, seja nos bons momentos, seja nos momentos de crise. E a Bíblia nos traz vários exemplos sobre como Deus atua em meio à crise e como a profecia antecipa isso para os seus filhos e filhas. Deus deu orientação, especialmente por meio dos profetas, com mensagens calculadas para preparar as pessoas para cada evento crítico que tenha acontecido. Nenhum dos seus filhos ficou sem assessoria da palavra profética. Portanto, um grande exemplo está aí, Noé, livro do Gênesis. Abra sua Bíblia, por favor. O tempo não nos permite, são vários exemplos. Eu vou estudar apenas 4 com vocês. Noé, capítulo 6, livro de Gênesis, capítulo 6, os versos 3, 12 a 14 e 22. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 6, 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Noé recebe um chamado da parte de Deus, para que ele pudesse agora dizer às pessoas do seu tempo uma mensagem extremamente não crível. Num mundo que nunca havia chovido, ele tinha agora um sermão a pregar, e durante 120 anos pregou, conforme você acabou de ler. Esta mensagem foi dada 120 anos antes do barco ficar pronto e chover. E aí os versos 12 a 14. Deus olhou para a terra e ela estava como? Corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartilhamentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. E o verso 22 foi o que Noé fez. Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. E depois de 120 anos pregando, sendo ridicularizado, fazendo um barco enorme. Inclusive aqui nos Estados Unidos nós temos, no estado do Kentucky, uma arca que foi construída nos moldes da arca bíblica. É extraordinário, é extraordinário. Eu fico imaginando aquela época, o que realmente Noé não passou de ridicularização ao construir aquele fenômeno, aquele barco. E no fim salvaram-se apenas ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Por quê? Porque as pessoas não acreditaram. A crise havia sido anunciada. Não havia necessidade nenhuma para que as pessoas duvidassem ou que eles agora desconhecessem. Ah, mas eu não sabia que ia ter o dilúvio. Sabia. Havia sido pregado. O profeta havia sido usado por Deus 120 anos. Mesmo assim, a absoluta maioria não atentou para a orientação do profeta em meio à crise. Será que temos uma lição para aprender aqui? Próximo, Abraão. Abra sua Bíblia também aí em Gênesis, um pouquinho à frente, no capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos orar, sim, pela Gorete Olga. Ela vai ser operada amanhã da fratura no braço, não é? Já estamos orando por ela todas as manhãs na Família Primeiro Encontro, e agora vamos reforçar o pedido de oração pela Olga, que fraturou o seu braço e vai ser operada amanhã, 9 horas da manhã. Obrigado, Olga. Abraão, Gênesis 12, versos 1 e 2, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu vou lhe mostrar.
e eu farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Queridos, vários séculos depois de Noé, o Senhor estava pronto para fazer mais outro tipo de movimento entre os seres humanos. E desta vez, não foi a destruição por meio da água, mas foi a formação de uma nação de quem ele planejou dar a conhecer ao mundo o seu amor e o seu poder. De um casal estéril, sem filhos, você teria agora o surgimento de uma nação que serviria de modelo para as nações vizinhas, e desta nação nasceria aquele que se tornaria o Messias, o Cordeiro de Deus. Mas lembre-se do início desta história. Um casal velho, uma mulher estéril e possibilidade humana nenhuma. Mas a profecia dizia que Jesus viria e já havia apontado para o surgimento desta nação através de Abraão, que a própria Bíblia chama de profeta. No capítulo 20, verso 7 do Gênesis, vieram as promessas da aliança, promessas agora que prometeram uma herança aos fiéis de Deus por toda a terra. E o mais maravilhoso é que Abraão, pela sua fé, não inaugurou apenas uma nação literal, mas ele inaugurou também uma nação espiritual que se tornou tão herdeira da promessa quanto a nação literal. Isso conforme Romanos, capítulo 4, versos 11 a 13. Portanto, este profeta, ao obedecer a palavra de Deus, ele cumpriu exatamente o propósito que Deus tinha revelado na sua palavra. A profecia se cumpriu, o filho da promessa nasceu, Isaque, e através dele formou-se uma nação, e nesta nação veio a nós o Messias, Jesus, filho do homem, filho de Deus, e que nos ofereceu a salvação. Tudo revelado na profecia. Você crê? Mais um exemplo de como Deus orienta o seu povo em meio a qualquer crise e antecipa qualquer situação. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas, onde, meus irmãos e amigos? Nas Escrituras. Você percebe como a Bíblia é coerente por completo? Não há necessidade de você jogar o Velho Testamento fora e crer só no Novo Testamento, porque senão o Novo Testamento perde o seu sentido. Paulo está dizendo aqui, Deus revelou a sua verdade através dos profetas, e os profetas que ele cita são os profetas do Antigo Testamento. A Bíblia é um todo. E este servo de Deus, que agora surge após uma sucessão de calamidades que assolou a nação judaica, lembrando que a nação que surge a partir de Isaque, Jacó e os próximos descendentes, essa nação tem altos e baixos. Vamos nos lembrar do período dos juízes, do período dos reis, reis que faziam tudo que era errado diante do Senhor, uma nação que tinha altos e depois tinha baixos e baixos mesmo. E nesses altos e baixos, a nação judaica, por ter rejeitado os profetas de Deus e finalmente ter rejeitado a Cristo, atingiu seu clímax com a destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então, todo aquele orgulho que o judeu tinha da sua religião formal e do seu templo foi tudo ao chão. E o mais interessante, que eles não estavam desavisados a respeito. A profecia havia revelado. Através de Paulo, chamado não apenas para ser apóstolo, mas também para ser profeta, foi enviada aos cristãos hebreus uma mensagem
que dirigiria a sua atenção a Cristo como sendo nosso sumo sacerdote no santuário celestial. E só assim eles poderiam ser levados a entender que o Templo de Jerusalém era desnecessário para os verdadeiros adoradores a partir do momento que Cristo morreu na cruz. Não era novidade para aquele que conhecia a profecia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo anulou todo e qualquer cerimonial do templo. O templo era desnecessário. Portanto, nós temos um sumo sacerdote no céu, cujo ministério é acessível a todos, em todos os lugares e em todos os momentos. Não era mais necessário uma cerimônia física ali, com horário, com restrições. Não. Agora, o santuário celeste é acessível a qualquer pessoa que crê em o nome de Jesus. O sangue que havia sido derramado na cruz, remiu para sempre a vida de todo pecador arrependido. E essa palavra profética ajudaria a revolucionar o pensamento dos primeiros cristãos, preparando-os para a grande crise que eles enfrentariam ao ver Jerusalém e o templo sendo destruídos. O dom de profecia, novamente, preparou o povo de Deus com sucesso para enfrentar uma grande crise. Você acha que vai ser diferente conosco? O último exemplo que eu quero trazer a vocês nesta noite é o exemplo do discípulo amado, João, o revelador, João, autor do Apocalipse. E ele escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versos 2 em diante, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela demos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele fala de Jesus, fala que foi sua testemunha ocular. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Um profeta, testemunha ocular de Jesus Cristo, dizendo para mim e para você, anunciando para mim e para você as coisas relacionadas à vida eterna e todo o amor de Deus por nós. Queridos, especificamente no seu período ali na ilha de Patmos, o discípulo amado, nesta prisão, neste isolamento, ele recebeu aquilo que você conhece como Apocalipse. E ele diz, Apocalipse 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, que falou de coisas que em breve devem acontecer. Pegue aí a sua Bíblia, abra em Apocalipse 1, verso 1, e você vai ter exatamente isso. Coisas que em breve devem acontecer e que foram reveladas ao Senhor, ao seu profeta, para que chegasse até você hoje, em nome de Jesus. Amém? O profeta recebe em visão a descrição de 7 igrejas que abrangem o período dos seus dias, literalmente, e abrangem também todo o tempo da existência da humanidade até que se concretize o que foi prometido na mensagem da última igreja que corresponde à nossa existência, a igreja de Laodiceia. E o que foi dito a respeito disso? Apocalipse 3, verso 21. As igrejas descritas ali no início do Apocalipse 2 e 3, a respeito da última igreja, eu e você lemos: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Você crê? Esta é a profecia feita a respeito daqueles que hoje vivem neste tempo que a Bíblia determina como o tempo do fim e que estão prontos para ver Jesus voltar. Você faz parte desse grupo em nome de Jesus. Porque você está estudando, está crendo na palavra da profecia. E ela nos guia em meio a qualquer crise.
Por mais que exista por aí uma crise de fé, uma crise de pós-cristianismo, onde até religiosos não estão mais considerando a palavra, Deus está chamando você a viver da palavra. Não negue a profecia. Tudo se cumpriu e tudo vai se cumprir. Então, em meio à crise, nós temos uma luz que ilumina a escuridão na qual estamos vivendo. Queridos, a relação da igreja e do mundo, bem como os principais eventos da história secular, foram todos preditos, especialmente neste trecho da Bíblia chamado Apocalipse. E quando você faz a relação entre as profecias de Daniel, as profecias de João no Apocalipse, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, não há como você negar a certeza de que o futuro que nos aguarda é de novo céu e nova terra, nos quais habitam a justiça. Não mais morte, como acabamos de perder a Divone. Não mais dor, tristeza, ferimentos, como a Grazi e também a Gorete, que vão precisar passar por uma cirurgia em virtude de fraturas. Não mais. Apenas creia e pratique as palavras da profecia. Tudo revelado com uma preparação para a sucessão de testes e crises que Deus sabia que iriam existir para enfrentar a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe das suas provações. Você não está sozinho ao ter a sua fé provada. Por isso, creia na palavra profética. Podemos reconhecer claramente que a operação do dom profético continuou até o fim do Novo Testamento. E também reconhecemos que Jesus Cristo colocou dons na igreja, incluindo o dom de profecia, que vai durar até a sua segunda volta, uma vez que a igreja remanescente tem particular necessidade deste dom. A igreja de Deus no tempo do fim, chamada de remanescente, ela tem particular necessidade do dom de profecia, e a sua manifestação é claramente indicada numa passagem que temos estudado largamente aqui em nossas mensagens, que é a passagem de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, dentro do contexto das 3 mensagens angélicas. 3 mensagens angélicas que estão totalmente ligadas aos dias em que antecedem a volta de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E já temos aprendido e estudado, a fé de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19, verso 10. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, não precisamos temer absolutamente nada com relação ao futuro. Se continuarmos firmes na revelação que nos é dada pela profecia. Estejam cada vez mais acostumados a estudar com carinho, especialmente os livros de Daniel, Apocalipse, o discurso apocalíptico de Jesus em Mateus 24 e 25. Estudem, leiam, orem, porque não há nenhuma crise maior do que a luz que a profecia nos mostra. E a voz está atrás de nós dizendo, este é o caminho, andem nele. E é a voz de Deus. Você vai ouvi-la? Você vai aceitá-la? Se você o fizer, lembre-se que crendo no Senhor, seremos abençoados, e crendo em seus profetas, vamos prosperar. E prosperidade na Bíblia é literalmente salvação, não é ganhar dinheiro. Aqueles que prosperam de acordo com a palavra, crendo e praticando a profecia, prosperam porque estão sendo salvos em nome de Jesus. Você aceita? Pai nosso que estás nos céus, por favor, aceita a nossa gratidão por tantas bênçãos
e especialmente pelo privilégio de sermos criaturas que, mesmo mergulhadas no pecado, jamais são abandonadas pelo teu amor. Obrigado por ser um Deus que insiste em se revelar, em se comunicar, em ter contato com seus filhos e filhas. E muito obrigado pela convicção que todos podemos ter e a certeza de confiarmos na palavra da profecia. Obrigado, Deus, porque a profecia antecipa as crises, nos faz entender o momento em que estamos vivendo, assim como no passado, aqueles que creram não sofreram as consequências na arca e foram salvos. Assim como no passado, aqueles que creram na profecia e saíram de Jerusalém não perderam suas vidas, e a cidade e o templo foram destruídos. E será assim com o teu povo no fim também. Aqueles que crerem, aceitarem e praticarem as palavras da profecia serão salvos em nome de Jesus para todo sempre, quando o Senhor surgir nas nuvens do céu. Então, Deus, independente das crises que estamos vivendo, em todos os aspectos, as perdas humanas que estamos sofrendo, a dor do luto, a dor, Senhor, das doenças, a dor das crises nos relacionamentos, a dor, Senhor, que gerada também por outros problemas, como os problemas financeiros, a falta de emprego. Deus, em nome de Jesus, dá que possamos sempre acreditar na luz da profecia, a fim de passarmos por tudo isso com a certeza de que o final será surpreendente. E aquilo que nunca subiu ao nosso pensamento e que vai superar qualquer expectativa medíocre humana, está já pronto para todos nós. Vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Leva-nos deste mundo de dor, transforma esta terra para que ela volte a ser como o plano original. E aqui, ao teu lado, vamos morar para sempre e sempre, e nunca mais a morte, a dor, a tristeza, a separação. Obrigado, Deus, pela palavra profética, e que ela continue se cumprindo em nossa vida, e que ajudemos outras pessoas a saírem da escuridão, a conhecerem falsos cristos e falsos profetas e estarem somente ligados à verdade revelada na tua palavra. Entregamos nossa vida em tuas mãos, pedidos e agradecimentos que foram manifestados aqui, em especial a família enlutada da Nancy pela perda da Divone. Que o Senhor conforte com esta esperança, e a todos, aqueles, a Grazi e também Gorete, que serão operadas nesses próximos dias, e todos os demais, Deus, ao vivo aqui conosco ou que assistam esta mensagem em outro momento, que façamos da profecia nosso guia seguro até encontrá-lo pessoalmente. Oramos em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira que vem, eu espero você aqui novamente para a sequência da nossa série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. E amanhã, esteja conosco, 6 horas da manhã, nesses mesmos links, nas mesmas páginas, para a família Primeiro Encontro. E lembre-se, breve Jesus voltará. Uma noite abençoada para todos.